Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, já vou pedir pra vocês, já deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. O mais importante é se inscrevam aí e o comentário, para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, né? E assim eu consiga os viewers e o canal continue crescendo, né? E bom, vamos aqui a mais um vídeo do nosso Mine Talk aqui, né? E hoje vamos falar do quê? Bom, falar de escolhas, né? Acho que essa é uma das coisas que quando você vira adulto, você mais vai ter que lidar. Eu acho que boa parte do seu tempo vai envolver escolhas e mais escolhas e vai ter que lidar com a consequência dessas escolhas, né? Que é a parte talvez mais complicada que nós temos em nossa vida, né? O custo das escolhas, se elas valem ou não a pena, o que nós queremos, o que nós buscamos, se os nossos objetivos em geral são realmente possíveis de serem atingidos, né? Eu acho que esse é um ponto importante de se falar, né? Que você analisar se vale ou não a pena determinada escolha, se o resultado, se as consequências compensam. São coisas que você vai ter que refletir em muitos momentos, vai ter que entender se vale ou não as escolhas. Barulho desse camelo, acho que é dromedário esse, eu nunca vi diferença. Enfim, você entender suas escolhas, eu acho que quando você se torna adulto, ou quando você começa a assumir responsabilidades mais complexas, vamos dizer assim, as coisas se tornam muito complicadas, sabe? Porque você nunca sabe se você vai estar fazendo certo, se é errado. Na verdade, você começa a entender que existem coisas que são aceitas por uma maior parte das pessoas e tem outras que não. Isso se torna um grande labirinto nas nossas vidas, né? E a gente fica sempre tentando buscar a saída, né? Poxa, eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que isso é o que eu tenho que fazer? E você vai viver numa eterna questão, uma eterna pergunta pra você mesmo, né? Estar fazendo certo ou não, sabe? E muitas vezes, né? Muitas vezes você vai se encontrar nesse dilema bastante peculiar, sabe? Que me faz refletir muito na vida como um todo, né? Questões de escolhas, de lidar com elas, né? Que nós crescemos constantemente incentivados mesmo, assim, a sempre ir pelo lado mais fácil, porque você precisa ir fazendo escolhas que sejam muito mais simples, que lhe proteja de tudo. E acho que isso é uma coisa que eu acho bem curioso, que me faz refletir muito, né? É o quanto nós somos ensinados a não lidar com questões muito difíceis, né? Tipo, você tem um problema, bem, sabe? Tente fazer as coisas do jeito que dá, sabe? A gente sempre é colocado nessa situação bastante estranha na vida, né? Que, você tem que fazer escolhas de tal e tal maneira e fazer de tal e tal jeito. E essa é uma questão bastante complexa, sabe? Que eu acabo me vendo muitas vezes, né? Entender, né, se você está fazendo ou não as escolhas certas. Quando você é adulto, você tem que refletir muito mais por conta do fator responsabilidade das coisas, né? E isso é uma coisa que eu vejo, pelo menos na nossa cultura aqui, né? Assumir responsabilidades de maneira geral não é uma coisa muito incentivada, né? Na verdade, não é nem muito bem vista, vamos dizer assim, né? Comparado com algumas outras culturas que
incentivam muito você ser responsável, de você lidar com os seus próprios problemas, né? E, bom, nós vivemos em uma cultura assim de viva cada dia do jeito que dá, de faça as coisas de tal jeito e de nunca assumir os problemas que você tem, de nunca assumir que você realmente está fazendo algo errado. Isso daí é um grande problema, na minha opinião, sabe? De você ter que viver nessa constante de e não assumir que você tá fazendo algo errado, de você não assumir que, cara, você tá fazendo, tá tendo atitudes, sabe, que não são aceitas, normalizadas. E o que eu vejo é algo totalmente inverso, né? Você errou, tá, tudo bem, você pode continuar errando, sabe? A vida segue. E não, existem certos erros, certas escolhas que não são assim que funcionam, né? Ok, ok, você é colocado numa outra posição bastante complicada, não sei se daria pra dizer assim, né? E isso é bastante complexo, sabe? Me faz pensar, né? Se você está fazendo coisas da maneira certa ou não, se você está sendo correto ou não, é bastante pessoal, né? Mas depois de toda essa volta que eu estou dando aqui, né? Eu acho que o que eu vejo dessa questão de você ser responsável pelas suas escolhas. Nós vivemos em um país que as coisas são totalmente invertidas em muitas coisas da nossa cultura como um todo. Mas uma das principais é o fator responsabilidade. Não só homem, eu vejo que as mulheres, de maneira geral, não sabem assumir responsabilidades nenhuma, né? Não todas, não a maioria, mas há uma parcela que é bastante histérica nessa parte, que não sabe assumir seus próprios BOs, não sabe assumir seus problemas, se relacionam com pessoas ruins e a culpa é do mundo, não é culpa delas, sabe? Arruma um problema com outras pessoas, a culpa é dos outros e não é a culpa dela, sabe? Tipo, se casou com a pessoa errada, a culpa é do cara, não é dela, tipo. Calma lá, né? Assim como o homem também não assume seus problemas, tipo, suas incapacidades em lidar com sua própria mente, com seus próprios problemas individuais, não buscar ajuda, de não aceitar que você também pode ter problemas e que isso tá tudo bem, sabe? Os dois lados, sabe, estão sempre com grandes questões de maneira histérica, sabe? Mas se ninguém assume nada e ninguém fala nada, eu acho bastante curioso esse comportamento, sabe? De achar que o mundo todo lhe deve alguma satisfação, que você não é o culpado dos seus problemas, quando na realidade os dois lados são completamente problemáticos, né? Então assim, a gente vive numa sociedade que acha normal ninguém saber assumir responsabilidades dos seus problemas, responsabilidades emocionais pelos outros, tipo, você está se relacionando com alguém, sabe? Saiba que você, a partir do momento que você está interagindo e entrando na vida de alguém, você tem uma responsabilidade. E o que a gente mais vê hoje, tanto homem quanto mulher, mas me parece novamente que a gente vive num mundo que se deu tanta proteção, tanta coisa de maneira geral para mulheres, que elas acham que são assim seres santificados que não cometem erros, sabe? Todo mundo erra, todo mundo comete deslizes, problemas, vai magoar as pessoas. E você precisa entender que você tem sua margem de responsabilidade. E todo mundo tem. Não é um ou outro, não é X ou Y, não. São todas as pessoas. E a gente não pode achar que apenas
as mulheres ou os homens. Ah, é culpa dos homens. O homem é um potencial isso, um potencial aquilo. Não, você também é responsável pela sua escolha de querer se relacionar com determinada pessoa. E você percebe quando você está conversando com a pessoa que se ela é ou não alguém decente ou não. Você consegue perceber essas coisas, só que nós colocamos uma máscara na frente e achamos que não, veja bem. Não é, a pessoa não é problemática, eu vou salvar ela. Principalmente essa questão de querer agir para salvar as pessoas, né? Não banque o herói de ninguém. Você apenas tem que ser herói da sua própria vida. E já não é uma tarefa fácil, diga-se de passagem. Mas não, a gente vive nessa constante de querer salvar os outros. Ah, não, ele tem esse jeito de bandido, mas eu vou salvar ele. Ah, não, mas ela se veste desse jeito, mas tudo bem, eu vou mudar ela. Para com isso, sabe? Chega de querer salvar os outros. Que besteira, sabe? Salve a si mesmo, olhe pra você primeiro e corrija seus problemas, seus defeitos e suas questões internas. E hoje em dia nós vivemos em um mundo que as questões internas são completamente ignoradas por ambos os lados, principalmente no Brasil, que é um país que tem uma cultura totalmente baixa e não vou comentar muito. Não vou precisar ter meu jurídico aqui. Então, basicamente, assim, nós precisamos entender que todo mundo tem que ser responsável pelos seus problemas e suas escolhas, né? Sabe, esse negócio de ficar achando que, os outros são culpados, os outros são responsáveis e você não é por nada, rola. O mundo, em geral, não se importa com seus problemas. Então, o que você tem que entender é que você tem que resolvê-los da melhor maneira que você conseguir. E na velocidade necessária para resolvê-los, né? Porque o mundo, no geral, vai se importar com essa coisa. Na realidade, o mundo, em geral, pouco se importa com você. Entenda que isso está completamente tudo bem. O mundo não se importar e não ligar para os seus problemas. Só assuma responsabilidades. Saiba que você é responsável pelas suas escolhas, pelos seus problemas. E não o mundo que tem que vir, pegar pela mãozinha e dizer, não, tá tudo bem. Oi, essa pessoa que é assim e assim vai. Ai, não adianta, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que nós temos nossas responsabilidades, nossos BOs e cada um com seus problemas. E essa normalização de achar que um determinado grupo tem que ser muito mais protegido porque é um coitado, um grupo de coitado, sabe? Chega desse coitadismo desenfreado que a gente vive hoje. E é muito simples, sabe? Porque é cansativo. Toda hora alguém é um coitado que sofreu e foi, sabe? Todo mundo tá sofrendo nos dias de hoje. Nós vivemos em um mundo em que o sofrimento ele é muito mais escancarado do que era antes. Só que a gente acha que não, porque veja bem, porque tal grupo, porque tal pessoa, porque não sei o que, sabe? Não é assim que as coisas têm que ser. Não é assim que as coisas funcionam na vida real, sabe? Mas não, a gente precisa que todo mundo seja um grupo de coitados, sabe? E não, sabe? Essa questão de responsabilidade, ela era para ser uma coisa a princípio muito simples. Só que nós pegamos uma coisa simples e tornamos caos. Porque o ser humano, ele é muito bom em tornar situações que eram para ser mais fáceis de resolver uma grande bagunça, né? Ainda mais nos dias de hoje que as informações correm numa velocidade anormal, nós não conseguimos mais nos sentar para entender, olha, sou responsável por isso, sei lá, você arrumou um filho, você é responsável por essa criança, ambos são. Não adianta você querer jogar a culpa em um lado.
Assim como não adianta a mulher querer falar que, ai, não, porque ele também é responsável. Você também foi. Você se propôs ao risco de ter filho ao ter certas relações com essa pessoa. Então, assim, não venha com esse papo de coitado de achar que só você é a vítima. Não. Você é tão responsável quanto o outro. E você optou por ter essa, essa relação, de ter esse filho, de ter que lidar com essa coisa toda, essa situação toda, colocar isso como um fardo. Eu acho que isso é um problema que nós temos hoje em dia e ninguém quer lidar com isso. Ninguém quer assumir seus próprios BOs. Eu acho que o mundo tem que ser culpado pelos meus erros. Eu não sou culpado pelos erros de nada. É muito chato. Então, assim, responsabilidade tem que vir dos dois lados, tem que ser uma coisa unilateral. Não é só o homem, não é só a mulher, é os dois que não conseguem assumir seus problemas, seus erros. E eu vejo muito isso conversando em terapia, né, de entender minhas escolhas, meus erros, de ficar travado em questões que já foram e em vez de agir e fazer as coisas darem. Então, apenas mantenha a vida em movimento, apenas entenda que você faz escolhas que podem ter impacto positivo ou não na sua vida e que isso só depende de você exclusivamente, não depende de mais ninguém. E você tem que entender que é assim que é a vida, é assim que as coisas funcionam. E não adianta você ficar de coitadismo achando que o mundo lhe deve tudo quando você não tem que se preocupar com isso. Você apenas tem que fazer o que tem que ser feito, agir como tem que agir e entender que, cara, é assim que são as coisas, é assim que as coisas funcionam. A banda não toca do jeito que você quer e não adianta ficar chorando, se lamentando, postando videozinho na internet, culpando que, ai, de tal pessoa é de tal jeito e não sei o que, e não sei o que. Não, sabe, ninguém mais aguenta essas conversas completamente atrapalhadas e sem sentido, sabe? Eu acho que nós devemos ter mais consciência que nós fazemos escolhas e as nossas escolhas têm um impacto. Acho que esse é um ponto que é bastante importante e nós deveríamos refletir mais, sabe? Porque nós acordamos no outro dia e você tem que estar completamente consciente que você é plenamente responsável por fazer escolhas, por tratar as pessoas do jeito que você trata e assim vai, sabe? Coisas da vida que me irrita de certa forma, sabe? Ver esse mundo de hoje em que as pessoas não conseguem assumir suas responsabilidades, não conseguem assumir seus próprios problemas, porque o mundo tem que resolvê-los. Acho que não adianta, não é assim que a banda toca. E isso me deixa bastante curioso, sabe? Enquanto as pessoas não se esforçam para entender os problemas que estão envolvidas, né? Enquanto isso é uma questão bastante delicada, sabe? Com soluções bastante complexas, sei. Porque responsabilidade é de ambos os lados. A gente tem que parar com essas guerrinhas de achar que todo mundo, sabe, ai, porque é o homem que é culpado, porque é a mulher que é culpada. Todo mundo é culpado aqui, todo mundo subverteu essas questões de um jeito completamente distorcido. Só que aí é um ponto que o homem ele é muito mais incentivado a assumir responsabilidade. Que você é uma pessoa que tem que se mostrar forte o tempo todo, tem que se mostrar responsável o tempo todo. E essa é uma parte bastante desgastante que dos homens vai esconder, que é o peso de ficar se mantendo nessa balança bastante complicada que é a não, né? Enquanto isso é bastante difícil, porque é um fardo que você vai carregando e não tem muitas vezes como olhar e assim seguir a vida. Mas enfim, vou ficando por aqui.
Deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário aí embaixo. E assistam os vídeos recomendados aí nos cards também.